da guerra, página 89. Depois do fracasso alemão em território soviético, o Exército Vermelho iniciou o avanço em direção a Berlim, capital do Reich, do Terceiro Império Reich alemão, retomando os caminhos dos territórios ocupados pelos nazistas no leste da Europa. Como é que explicamos isso aqui? É como se com a derrota, as tropas soviéticas vieram empurrando de volta as tropas nazistas para a Alemanha, para a capital Berlim, e consequentemente retomando os territórios, principalmente os países do leste europeu que haviam sido ocupados pela Alemanha, libertando os soviéticos libertaram do domínio nazista, certo? No entanto que essa ação soviética aí, ela vai ter uma certa forma um reflexo no outro contexto histórico, que é a Guerra Fria, que é após a Segunda Guerra Mundial, que é o controle que ela vai exercer na região do leste europeu. Mas isso é assunto para outro tema, para outra aula. Na outra frente de guerra, a ofensiva das tropas anglo-americanas começou com a expulsão dos alemães e italianos do norte da África. Essa vitória facilitou a invasão da Itália em 1943 e a derrubada de Mussolini. Então, a batalha no norte da África, pessoal, foi tão intensa, na região da Libéria, do Egito, essa região aí, entre outros países do norte da África, as tropas italianas e nazistas, elas foram derrotadas pelas forças inglesas, e quando os Estados Unidos entrou na guerra, é como se os aliados tivessem ganhado um gás, para conseguir derrotar o seu inimigo, no caso os nazistas, os nazifascistas. E aí, com a derrubada da região do norte da África, facilitou de uma certa forma o acesso pelo Mediterrâneo e de uma certa forma retirar o domínio italiano, o fascista na Itália. Dentro da própria Itália, podemos destacar que dentro do conflito na Segunda Guerra havia forças antifascistas, os rebeldes. Vale salientar também que durante a Segunda Guerra, para derrotar os fascistas, as tropas do Exército Brasileiro também tiveram uma colaboração de suma importância, principalmente nos anos de 1944 e 1945, para a derrubada do Mussolini na região. Então, na parte, digamos assim, centro-sul da Itália, em 1943, a influência de Mussolini foi derrotada pela frente dos aliados. Diante do risco da Itália mudar de lado, os alemães ocuparam o norte do país e resgataram Mussolini. Libertado, ele proclamou a República de Salò no norte, então controlada pelos alemães. Então, ou seja, a Itália não ficou 100% libertada do domínio fascista do Mussolini. Ou seja, o norte da Itália ainda ficou sob a influência fascista, contando com o apoio das tropas alemãs, certo? Outro episódio significativo que, digamos assim, é considerado um dos marcos para o fim da Segunda Guerra Mundial é o famoso Dia D, ocorrido no dia 6 de junho de 1944. Esse episódio foi quando as tropas aliadas, principalmente as tropas canadenses, estadunidenses e britânicas, vieram pelo Mar do Norte, pelo Canal da Mancha, na região da Normandia, para libertar a França do domínio nazifascista. Como ele fala aqui, no dia 6 de junho de 1944, chamado Dia D, cerca de 160 mil soldados, com o apoio de 6 mil navios e 5 mil aviões, desembarcaram na costa da Normandia, na região costeira da França, abrindo uma nova frente de guerra. Aos poucos, os aliados libertaram a França, a Bélgica e a Holanda e ocuparam o lado oeste da Alemanha. Então, o Dia D, a expressão Dia D foi um código, como era falado, já naquela época existia a questão das redes de espionagens, os famosos, entre aspas, grampos, que um ficavam escutando o outro, um inimigo escutando o outro e vice-versa. E a expressão Dia D foi um código utilizado para a questão de programar
a ação para libertar a França do domínio nazista. Um detalhe interessante é que o dia D era para ter sido um dia antes, e aí, em virtude do clima, né, atrapalhou os planos, de uma certa forma, da ação dos aliados, e que também, de certa forma, essa mudança de dia desestabilizou uma possível reação dos nazistas no território da França, certo? Então, o dia D também é um episódio considerável dentro do contexto da guerra, dentro de diversos episódios, né, ou fatos significativos durante a Segunda Guerra que resultaram na derrota nazista na França e também significativamente para a vitória dos aliados no contexto da Segunda Guerra. Aí nós estamos vendo aí a imagem dos soldados estadunidenses limpando os destroços de Saint-Lô na Normandia, né, após o ataque e a vitória dos aliados, né, tendo as tropas estadunidenses no contexto de libertar a França do domínio nazista.